Bom, boa tarde a todos. É com muita satisfação que estamos no 12º Seminário sobre a Inquisição. Habitualmente o CIDEUS organiza todos os anos um seminário sobre esta temática. Infelizmente o ano passado, pelas circunstâncias que todos imaginam, não foi possível. E agradecemos a todos a inscrição e especialmente ao nosso keynote speaker para hoje, o professor Dr. Giuseppe Marcocci, da Universidade de Oxford, e agradecemos também esta parceria que é já habitual com a Fundação Eugênio de Almeida nos últimos anos, e este ano, porque o Núcleo de Estudantes de História preparava um evento semelhante para assinalar os 200 anos da extinção da Inquisição Portuguesa, juntamos as duas iniciativas e eis como surge este seminário que desta vez se estende por uma semana. Passo de imediato a palavra à Magda Silva, do Núcleo de Estudantes de História, e agradeço a todos uma vez mais a presença, em especial ao nosso orador de hoje. Obrigada, professora. Desde mais quero agradecer aos todos os inscritos, aos oradores e aos nossos parceiros, claro, à Fundação Eugênio de Almeida e ao CIDEUS, que nos ajudaram a concretizar este projeto. Para clarificar desde já, porque esta é a sessão de abertura, este seminário será dividido em 6 sessões, todas elas com um tema diferente, e decorrerá entre 6 e 11 de setembro, entre as 18 e as 19 horas. O tema desta primeira sessão é a formação da Inquisição Portuguesa, e temos como orador, como a professora Fernanda Olival já mencionou, o professor Dr. Giuseppe Marcocci, que é especializado em História Moderna, particularmente nos Impérios Português e Espanhol e no Tribunal do Santo Ofício. É autor de uma das obras mais recentes e mais relevantes para este tema, intitulada A História da Inquisição Portuguesa. Terá estudado e ensinado em várias universidades italianas, possui um alargado domínio linguístico, o que inclui o italiano, português e o inglês, e é atualmente docente da Universidade de Oxford. Agradeço a sua presença e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Magda, e muito obrigado, Fernanda, pela introdução e pelo convite, sobretudo, que é um grande prazer, foi um grande prazer aceitar, e é uma verdadeira joia estar convosco hoje, mesmo se, como já estamos cada vez mais acostumados à distância. Eu peço desculpa, espero que o meu português seja suficientemente claro. Se houver dúvidas, sempre podem pedir esclarecimentos depois durante o debate ou também no chat, que em princípio vou ler. Vou falar um pouco da questão da Inquisição Portuguesa a partir de várias perspectivas. Não vou contar a história toda, claramente é uma história muito complicada, mas quero começar pelo momento oficial da criação da Inquisição Portuguesa. Era um dia de início de outubro de 1536, em Évora, exatamente, onde residia a corte, o franciscano Dom Diogo da Silva, bispo de Ceuta e confessor do rei Dom João III, recebeu a visita de João Monteiro, juiz e homem de confiança do monarca. O Monteiro trazia consigo algo longamente desejado: a bula Cum Adnir Magis, isto é, um documento oficial promulgado pelo Papa Paulo III a 23 de maio daquele ano, que estabelecia a Inquisição em Portugal. Nela, nesta bula, nomeava-se Dom Diogo da Silva para inquisidor-mor, juntamente com o bispo de Coimbra, Dom Jorge de Almeida, o de Lamego, Dom Fernando Menezes Coutinho e Vasconcelos, e um quarto inquisidor-mor a ser escolhido pelo monarca. Monteiro perguntou a Dom Diogo da Silva se prestava obediência à ordem pontifícia contida na bula. E este, cito pela documentação da época, tomou
a bula em suas mãos e, com todo o devido acatamento e reverência, a beijou e pôs sobre a sua cabeça. Fim da citação. Depois de ler integralmente o documento em latim, perante testemunhas, aceitou o cargo. E foi assim que nasceu a Inquisição em Portugal. Conhecida também como Santo Ofício, a Inquisição era um tribunal eclesiástico com jurisdição exclusivamente sobre os cristãos baptizados, tribunal que tinha o poder de julgar os crimes da fé, ou seja, em definitiva, as crenças mais profundas e os atos exteriores que as davam a conhecer. A autoridade da Inquisição, em geral, derivava da faculdade que o Papa tinha reservado para si de absolver os crimes de heresia e apostasia, ou seja, o deixar a fé cristã depois de se ter convertido. Mas este poder, o Papa podia delegá-lo também em outros prelados. E este é o ponto fundamental. Tal como o Santo Ofício que se foi estabelecendo em Castela e nos outros reinos da monarquia espanhola a partir de 1478, a Inquisição portuguesa diferia dos precedentes medievais pela potestade papal ser delegada não em pessoas individuais, muitas vezes frades dominicanos e franciscanos que exerciam o seu papel de inquisidores de forma itinerante, mas num inquisidor geral, que dirigia uma estrutura com tribunais locais, onde atuava um corpo de ministros e outros oficiais encabeçados por inquisidores, isto é, juízes da fé que celebravam processos. E aqui tem digamos, a capa de um processo relativamente famoso e muito precoce, um dos primeiros, em 538. Enquanto a atuação da Inquisição contrasta com os princípios e os modos de proceder da justiça moderna, nomeadamente no que diz respeito ao uso da tortura, a falta de distinção entre a acusação e o juízo e as limitações de defesa, é importante considerar que estes últimos três, tortura, falta de distinção entre acusação e juízo e limitações de defesa, eram, em formas diferentes, tratos mais ou menos característicos dos tribunais do antigo regime. E que, em princípio, a Inquisição seguia um direito e regras codificadas em bulas, como a que temos visto antes, regimentos e outras instruções, mesmo se não foi raro, ao longo da sua história, que a Inquisição tentasse, por vezes conseguisse, expandir a sua esfera de ação através de processos contra crimes que não caíam sob a sua alçada, ou através de demoradas negociações com Roma, não raramente concertadas com a coroa, que geralmente apoiou e protegeu a Inquisição portuguesa desde a sua criação. E, então, digamos, isto é um pouco para darmos a ideia do que é a Inquisição. É um tribunal com regras, não são as regras da justiça moderna. Isto fez, digamos, que a Inquisição se tornasse um dos símbolos, muitas vezes, de um passado que devia ser rejeitado para sempre nos séculos XVIII e XIX. Mas é importante, como historiadores, que temos a consciência, digamos, da complexidade da Inquisição. Como vimos, a Inquisição portuguesa foi criada em 1536, mas isto não é realmente o ponto de partida da minha palestra hoje, mas, digamos, um ponto importante de passagem. Eu quero refletir um pouco sobre o período anterior a 1536 e a fundação oficial, mas também um pouco sobre o período posterior, para ver, digamos, a criação da Inquisição como algo que se vai cumprindo ao longo do tempo, não como um processo que
começa uma vez para sempre. Então, podemos ver a criação da Inquisição Portuguesa em 1536 como um ponto de chegada de mais de 20 anos de pedidos que tinham intensificado a partir de 1531, quando intensas negociações tiveram lugar em Roma, com envolvimento, naturalmente, do Papa, mas também dos embaixadores da coroa portuguesa, dos procuradores das vítimas principais da Inquisição Portuguesa ao longo da sua história, isto é, os judeus convertidos e os seus descendentes. Voltarei sobre este grupo, naturalmente. Grupo que coletivamente era conhecido como cristãos novos, mas também em Roma vemos o envolvimento de cardeais e, ocasionalmente, outras figuras políticas importantes da época, como os representantes da monarquia espanhola, que, temos que lembrar, na altura era a maior potência europeia. Agora, na sua clássica história da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal, publicada na metade do século XIX, Alexandre Herculano concentrou-se nesta negociação romana e contou a criação da Inquisição Portuguesa como resultado de uma luta de poder na capital do mundo católico, em que a corrupção teve um papel fundamental. Basicamente, digamos, na narrativa de Herculano, cuja, digamos, isto se explica também pela sua postura política como liberal, anticlerical em Portugal de metade do século XIX, a Inquisição não podia não ser um símbolo, digamos, da corrupção da Igreja, e esta corrupção da Igreja se tornava particularmente visível nas suas páginas a partir verdadeiramente do dinheiro que os embaixadores portugueses e os procuradores dos cristãos novos na reconstrução de Herculano davam em continuação aos cardeais, às outras figuras influentes, que tinham influência na corte, na Cúria, para obter finalmente a Inquisição. Agora, sem negar a importância do que se passou em Roma naqueles anos, particularmente dos anos 1531, 1536, mas também 1548, na narrativa de Herculano, porque, digamos, a concessão definitiva da Inquisição realmente data por volta de 1547 e 48, dizia, sem negar a importância do que se passou em Roma naqueles anos, tal como o papel do dinheiro, indevidamente, no percurso da implantação do tribunal em Portugal. Na minha palestra de hoje pretendo apresentar-vos com uma visão um pouco diferente e, segundo creio, mais abrangente da criação da Inquisição em Portugal. Naturalmente, como eu mesmo tenho feito em trabalhos anteriores, é possível insistir na centralidade da dinâmica institucional em que se inseriu a chegada do Santo Ofício em Portugal. Afinal, como disse, é um tribunal centralizado, é uma instituição e, portanto, podemos ver nele mais uma peça da reforma das estruturas eclesiásticas que se verifica no reino entre os finais do século XV e os inícios do século XVII, em paralelo com uma transformação ainda mais profunda das instituições de uma coroa que na época era empenhado num difícil processo de construção de um império espalhados por 3 continentes. Portanto, digamos, todo o período em que se começa a falar na Inquisição, se obtém a Inquisição, e a Inquisição, digamos assim, se implanta em Portugal, é um período de constantes reformas institucionais, criações de novas instituições, conselhos, tribunais. Podemos ler a fundação da Inquisição dentro deste movimento. E, sem dúvida, a natureza mista de novas instituições como a Misericórdia, ou a Mesa da Consciência, que era um conselho de teólogos e canonistas que devia suportar, pelo menos na sua intenção inicial, as escolhas do rei, quando as escolhas arriscavam de ir contra
a religião cristã. A natureza mista destas instituições é reveladora, sendo ambas mais ou menos coevas à criação da Inquisição, da sobreposição institucional entre a coroa e a Igreja, que, de alguma forma, pode ser também detectada no caso do Santo Ofício. Claramente, se seguíssemos este caminho institucional, iríamos considerar âmbitos que já foram bem explorados pela historiografia, como a centralidade da figura do cardeal infante Dom Henrique, arcebispo de Évora e Lisboa, irmão do rei Dom João III e determinado inquisidor geral entre 1539 e 1580, durante 40 anos, portanto uma figura que marcou profundamente a criação, digamos, e a institucionalização do Santo Ofício. Mas poderíamos também nos concentrar na prosopografia dos inquisidores e nas relações clientelares em que estavam metidos. Poderíamos falar no suporte da coroa e dos seus embaixadores durante as negociações que prosseguiram em Roma, como vos dizia, longamente, até aos inícios dos anos 1560, pela precisão, quando ainda se esperava de obter uma Inquisição sem restrições, isto é, uma Inquisição com faculdade de celebrar o processo segredo, ou seja, o processo em que quem estava sob acusação não conhecia os nomes dos que o acusavam e as circunstâncias dos crimes de que estava acusado, mas também o direito de confiscar os bens dos condenados pelas culpas mais graves, que era considerado uma forma de castigo particularmente eficaz. Deste ponto de vista, poderíamos ainda falar na ajuda econômica que a coroa sempre deu à Inquisição, porque a Inquisição nunca conseguiu obter uma autonomia financeira. Poderíamos falar no braço secular, isto é, no auxílio dos magistrados e guardas civis para a execução das prisões e sentenças do Santo Ofício. Isto é para dizer que, sem dúvida, a Inquisição é um tribunal eclesiástico, mas é um tribunal que está profundamente integrado na máquina institucional da coroa, de muitos pontos de vista. E este, claramente, pode ser uma maneira de contar como se criou, como se chegou a dar à Inquisição a forma que efetivamente tomou. Poderíamos também contar uma história verdadeira de desenvolvimento institucional, como a Inquisição muda ao longo dos primeiros 30 anos da sua existência. Isto é, a partir dos primeiros processos celebrados em Évora e logo a seguir em Lisboa, pelos finais dos anos 30, prosseguindo com o estabelecimento de outros 4 tribunais no início dos anos 40, nomeadamente em Coimbra, Lamego, Porto e Tomar. Poderíamos falar na ativa colaboração da parte do episcopado à repressão inquisitorial, e ainda contar da temporânea suspensão da Inquisição em 1544, de como foi reorganizada depois da sua reabertura em 1548, apenas com tribunais em Lisboa e Évora. Poderíamos incluir nesta história de desenvolvimento institucional inicial a expansão pelo Império, que começou nos anos 50, verdadeiramente, até a fundação de um tribunal em Goa, capital do Império Português na Ásia. E, finalmente, poderíamos chegar à nova implantação da Inquisição de Coimbra, a partir de que, em 1565, digamos, os distritos da Inquisição portuguesa tomaram a sua forma definitiva, que podem ver na imagem que estou a projetar neste momento. Neste momento, 1565, tinha havido, somente no reino, portanto não falam em Goa, pelo menos uma centena de pessoas queimadas na fogueira como hereges, na maioria por criptojudaísmo, mas o número é certamente inferior à realidade e não considera os muitos outros que foram executados em efígie por estar ausentes ou já ter morrido. Contudo,
o que gostaria de fazer hoje convosco é menos falar nesta visão, para assim dizer, institucional e interna da Inquisição, que, digamos, é aquela talvez mais comum na historiografia. Eu gostaria de vos oferecer uma leitura da criação da Inquisição como um problema político, social e cultural num contexto ibérico em rápida transformação. Portanto, isto é também um pouco um convite a pensar a Inquisição portuguesa como um facto português, mas não somente como um facto português, um facto mais complexo, que digamos, uma perspectiva exclusivamente portuguesa não é suficiente para entender globalmente. E quando penso neste contexto ibérico em rápida transformação, penso, em primeiro lugar, a profunda instabilidade e incerteza do século XV, em que os vários reinos peninsulares, naturalmente incluindo também Portugal, se viram enredados numa complexa série de conflitos militares e dinásticos, cujo resultado mais importante e duradouro foi, sem dúvida, a criação da monarquia espanhola sob a hegemonia de Castela. Agora, entre as vítimas maiores deste complexo processo político, houve, sem dúvida, os judeus, os muitos entre eles que ao longo do tempo se tinham convertido para evitar a violência dos ataques físicos e as discriminações que se tinham intensificado contra eles, sobretudo em Castela e Aragão, a partir de 1391, uma data fundamental, digamos, na história da presença judaica na Península Ibérica. A Inquisição foi criada em Castela a partir de 1478 pelos reis católicos, como eram chamados Isabel de Castela e Fernando de Aragão, para perseguir os convertidos, os judeus convertidos e os seus descendentes, alguns dos quais tinham alcançado os níveis mais altos na sociedade da época. Portanto, digamos, há uma dimensão não somente religiosa, mas claramente social, desde o início da presença das inquisições modernas na Península Ibérica. Finalmente, em 1492, portanto, pouco mais de uma década depois da criação da Inquisição em Espanha, os judeus que ficavam na religião dos seus antepassados foram objeto de um édito de expulsão que teve consequências muito grandes. E um decreto parecido foi promulgado em Portugal pelo rei Dom Manuel no início de dezembro de 1496. A decisão de Dom Manuel, que tem sido muito debatida naturalmente, pode ter sido influenciada pelas negociações do seu casamento com Dona Isabel de Aragão, filha dos reis católicos, que era firmemente contrária à presença dos judeus e convertidos no reino. Mas, digamos, temos mais elementos para explicar a decisão do decreto de expulsão. O que mais interessa aqui, de qualquer maneira, é o que seguiu ao decreto, ou seja, o baptismo forçado da quase totalidade dos judeus portugueses ao longo de 1497. Falamos de cerca de 5-10% de uma população total em Portugal na época de cerca de 1 milhão de habitantes. Portanto, um fato, digamos assim, de conversão maciço, importante. O batismo forçado foi um trauma profundo, acompanhado por um silêncio impressionante nas fontes da época, e este trauma culminado no grande massacre de Lisboa, onde entre 19 e 21 de abril de 1506, mais de 1 milhar de cristãos novos foi morto na rua pela multidão instigada pelos sermões dos padres dominicanos. Trata-se de um episódio clamoroso na sua complexidade, sobre o qual não posso agora comentar adequadamente, mas temos que reter o fato que este episódio deixou um marco indelével na maior cidade do reino e, mais em geral, no tecido da sociedade portuguesa. Ainda assim, Dom Manuel
o rei, que entretanto tinha casado com outra filha dos reis católicos, não parecia ter intenção de importar para Portugal a perseguição sistemática que na altura atingia os cristãos novos em Espanha. Antes, o rei promulgou leis que os protegiam e proibiam qualquer investigação acerca da crença e hábitos dos cristãos novos. Isto é, eles podiam de alguma maneira continuar a viver na crença e nos costumes judaicos. E foi, digamos, no contexto desta política que talvez, digamos, exageradamente tem sido definida de tolerância, mas, digamos, da política de proteção dos judeus convertidos, que começou a emergir um problema político profundo. Porque, como se tinha já passado nos anos imediatamente seguintes à criação da Inquisição em Castela, Portugal estava a tornar-se um refúgio para os judeus castelhanos convertidos, sobretudo os que fugiam da Inquisição em Andaluzia e Extremadura. Assim, no início do século XVI, da Espanha começou-se a pedir cada vez com mais força que estes fugitivos fossem restituídos, o que se criasse em Portugal uma Inquisição, como se dizia então, à maneira de Castela, que de algum modo, funcionasse pelo menos como um instrumento dissuasor para os convertidos castelhanos que escapavam para Portugal. A missão de um frade dominicano de Sevilha, em 1513, levou Dom Manuel a considerar pela primeira vez de pedir oficialmente ao Papa, 2 anos mais tarde, que concedesse um tribunal do Santo Ofício para Portugal. Mas a coisa se encalhou logo. Durante a década dos anos 20, os episódios de disputa sobre as fugas de cristãos novos para Portugal se multiplicaram-se. Temos cartas de inquisidores castelhanos para o novo rei Dom João III e até a tomada de posição explícita do imperador e rei da Espanha, Carlos V, para que se chegasse a uma solução. Neste contexto, enquanto Dom João III continuaria a proteger com cuidado a jurisdição territorial portuguesa, não permitindo de nenhuma maneira que os pedidos, digamos, da Inquisição espanhola de ter os fugitivos restituídos fossem, digamos, levados a cabo, tivessem resposta positiva. Neste contexto, a campanha de pressão para a criação da Inquisição no Reino passou a ter um apoio fundamental na corte, com a chegada de muitos conselheiros e teólogos castelhanos no séquito de Dona Catarina, a irmã de Carlos V, a qual casou com Dom João III em 1525 e se tornou assim rainha de Portugal. Pelos finais dos anos 20 e início dos anos 30, vários desses religiosos castelhanos, entre os quais sobressaíam alguns frades dominicanos, aproveitaram de alarmes causados, respectivamente, pela crença na vinda iminente do Messias, promovida entre os cristãos novos pela pregação de um judeu fascinante vindo da Arábia, David Reubeni, mas também por um ataque sacrílego contra uma imagem de Nossa Senhora em Gouveia, atribuído a cristãos novos, e ainda pela circulação de ideias luteranas em Lisboa, supostamente introduzidas por mercadores e marinheiros oriundos da Alemanha e do norte da Europa. Assim, os religiosos que estavam mais ligados a Dona Catarina e outros que integraram um grupo que eu costumo chamar dos teólogos da corte, puderam invocar com ainda mais força, nos seus sermões na corte em público, o estabelecimento da Inquisição, até finalmente persuadir Dom João III, o qual, no verão de 1531, iniciou uma longa negociação diplomática com Roma, que seria suportada pelas razões doutrinais e legais fornecidas exatamente pelos seus teólogos da corte. A dimensão política peninsular da criação da Inquisição portuguesa é confirmada
ocasionada pela intervenção de Carlos V junto do Papa, na metade dos anos 30, tal como pela presença de inquisidores castelhanos entre os primeiros juízes do Santo Ofício português. Foi o caso, por exemplo, de Pedro Álvares de Paredes. Ou pelo Tratado sobre a Remissão de Prisioneiros, assinados em 1542 entre as Inquisições de Castela e Portugal. O modelo da Inquisição de Castela, mais em geral, ficaria profundamente enraizado nas normas e modos de proceder do Santo Ofício em Portugal, assim como na determinação com que o Santo Ofício perseguiria os cristãos novos durante mais de 2 séculos com uma constância que nunca se alcançou no resto da península. De alguma maneira, este marco, este elemento inicial da pressão espanhola para perseguir os cristãos novos e persegui-los de uma particular forma, quer, digamos, como sistematização, quer como modelo jurídico, ficaria o modelo de inspiração da Inquisição ao longo dos séculos. Contudo, explicar a criação da Inquisição portuguesa como um produto de importação, fruto de um compromisso alcançado pela coroa perante as pressões do poderoso reino vizinho a que já não podia resistir, significaria adotar uma perspectiva demasiado simplificada e, de alguma maneira, de cima para baixo. As bases sociais do apoio à fundação do Santo Ofício são não menos importantes, mesmo se ficam ainda para ser estudadas em detalhe. Não há dúvida, porém, que quem quiser entender por que o tribunal pode ser instalado e prosperar durante quase 3 séculos, deve pôr-se a questão da difusão de sentimentos e comportamentos antissemitas e, mais em geral, da formação de prejuízos identitários em Portugal durante o século XVI. Ainda 2 anos depois da expulsão dos judeus de Castela, dezenas de milhares dos quais tinham passado, entretanto, para Portugal, talvez dobrando o número de judeus no reino e criando fortes tensões sociais com os seus correligionários, as comunidades judaicas em Portugal eram entre as mais poderosas e ricas da Europa e contribuíam ativamente à construção do Império Ultramarino. Podemos citar o testemunho do físico e cartógrafo alemão Hieronymus Munzer, que visitou Lisboa pelos finais de 1494. Possuem os judeus 3 bairros próprios, sob o castelo, aos pés da montanha, que são fechados todas as noites. No sábado, véspera de Santo André, entrei na sinagoga. Nunca vi outra igual. Há um grande edifício perante a sinagoga que é coberto por uma grande videira, cujo tronco tinha 4 palmos de circunferência. Ardiam na sinagoga 10 grandes candelabros e cada um deles tinha 50 ou 60 candeias, sem contar as outras. As mulheres tinham uma sinagoga diferente, onde também ardiam muitas candeias. São muito ricos os judeus de Lisboa e cobram os tributos reais que arremataram ao rei, concluía Münzer, notando, porém, que os mesmos judeus mostram-se insolentes com os cristãos. Os grandes espetáculos de violência contra estes poderosos, digamos, este grupo que não era integralmente poderoso, naturalmente sabemos que não todos os judeus eram figuras, digamos, que pertenciam aos níveis mais elevados da sociedade, mas sem dúvida, digamos, era um grupo poderoso nos olhos dos estrangeiros que visitavam Lisboa pelos finais do século XV. E os grandes espetáculos de violência que se verificaram com o batismo forçado de 1497, assim como na ocasião do massacre dos cristãos novos que teve lugar 10 anos mais tarde, auxiliaram a mudança da percepção dos descendentes dos judeus como grupo intrinsecamente inferior que merecia de ser discriminado, mesmo se, na altura, as teorias da limpeza de sangue estavam ainda para se difundir oficialmente em Portugal. Contudo, mesmo se o batismo forçado, digamos, e o massacre dos cristãos novos são peças fundamentais na construção da discriminação dos cristãos novos
e, portanto, na base social da sua perseguição. Na descrição de Lisboa, em 1514, que o nobre flamenco Jan Cacoen, senhor do Zillebeck, nos tem deixado, domina claramente a imagem de uma cidade global. Imagem sobre a que a historiografia recente tem insistido. Lisboa como cidade global, cosmopolita, habitada, cito, por tanta gente que é de espantar, com naus carregadas de especiarias e escravos africanos a chegar no porto, cito ainda, muitos animais e gente estranha na rua e qualquer tipo de coisas que trazem dos países conquistados pelo rei. Fim da citação. Não falta na descrição de Tacoen uma referência ao número de judeus tornados cristãos, que é de admirar. Significativamente, contudo, aqui os cristãos novos são ainda representados como tendo grande poder sobre o rei e a cidade. Mas pode-se entrever já um clima em transformação, que é evidente pela ênfase posta logo depois no tema da conversão, quando se diz que usam os apelidos das famílias mais importantes, porque quem leva um judeu ao batismo atribui-lhe o seu nome e apelido. E depois também continua falando na conversão também dos muçulmanos. Agora, esta imagem, digamos, na época em que Dom Manuel ainda resistia à criação da Inquisição. Mas 30 anos mais tarde, mesmo se Lisboa não devia ter mudado muito, a reputação de ter origem judaica expunha a riscos realmente sérios. Sobretudo depois que, a partir do ano de 1540, se passaram a celebrar da fé, isto é, as cerimônias públicas de expiação e castigo dos condenados pela Inquisição, nas praças principais dos maiores centros urbanos do reino. As relações sociais tinham realmente mudado e os cristãos novos achavam-se sob ameaça constante de ser denunciados como judaizantes. Assim, a maioria dos habitantes de Lisboa foi se acostumando a cenas trágicas, como aquela descrita pelo inquisidor Dom João de Melo em 1544, logo a seguir o Auto da Fé em Lisboa, no qual, ele diz, tinham visto os filhos levar seus pais a queimar e as mulheres seus maridos e uns irmãos aos outros. E ainda assim, entre os cristãos novos, como numa espécie de suspensão da realidade, não havia, conta João de Melo, pessoa que falasse, nem chorasse, nem fizesse nenhum outro movimento, senão despedirem-se uns dos outros com suas benções, como quem partisse para tornar outro dia. Naturalmente não faltou na altura e não faltaria em seguida quem se opunha à violência e discriminação do Santo Ofício, quer entre os homens de cultura, quer entre figuras de poder na corte, na nobreza e na igreja, mas também entre as pessoas comuns. Ainda assim, e mesmo tendo em conta o clima geral de medo que a Inquisição contribuiu a difundir, faz pouco sentido reduzir a perseguição dos cristãos novos à ação isolada de um tribunal, que na realidade, para funcionar, necessitava de delações contínuas de parentes, vizinhos e conhecidos, assim como de uma rede de colaboradores espalhados pela sociedade, os chamados familiares do Santo Ofício. Não tenho tempo agora de falar mais sobre este aspecto, mas, digamos, entender a criação da Inquisição em Portugal é também entender, digamos assim, como a sociedade portuguesa se relaciona e, finalmente, digamos, aceita a presença da Inquisição. A criação e o sucesso da ação inquisitorial em Portugal, portanto, não se podem reduzir a uma necessidade política, mas também não se podem reduzir à construção de um bode expiatório contra o qual a sociedade portuguesa arremeteria durante quase toda a chamada Idade Moderna. Houve também, este último aspecto que vou falar nos próximos par de minutos antes de terminar, uma escolha de cariz cultural por detrás do estabelecimento do Santo Ofício, que nos lembra que isso
não foi inevitável, mas derivou de uma visão da sociedade católica que se foi enraizando numa época em que as grandes aberturas intelectuais e experimentações artísticas a que costumamos dar o nome de Renascimento estavam a florescer. E, contrariamente ao que já foi dito, Portugal não ficou atrás no contexto cultural europeu da época, mas foi caracterizado por uma vivacidade literária, monumental, artística, mas finalmente cultural, que foi bem visível também a um nível religioso. Por exemplo, nas primeiras décadas do século XVI, de novo num intercâmbio intenso com o resto da Península Ibérica, multiplicaram-se em Portugal as experiências de renovação da prática espiritual, de leitura e interpretação da Bíblia e dos textos de teologia. De reflexão sobre outras formas, até, de cristianismo com que a exploração ultramarina no Índico tinha posto os portugueses em contato, como no caso do cristianismo etíope. Quero dizer que há uma religião complexa, um catolicismo complexo e vivaz em Portugal neste momento. Contudo, no contexto da avançada da reforma protestante, não passou muito tempo antes que o Santo Ofício se tornasse um instrumento de controle e repressão de todas as formas de vida cultural e religiosa, que não fossem consideradas perfeitamente alinhadas com uma ortodoxia que se pretendia rígida, mas era, de facto, continuadamente redefinida pelos teólogos da corte e pelos mesmos inquisidores. A criação da Inquisição Portuguesa respondeu a uma exigência de anular os perigos que já tinham levado à crise do cristianismo no norte da Europa. A proteção da sociedade católica não passava apenas pela obsessão pela possível apostasia das minorias convertidas, sendo que também os muçulmanos batizados se tornaram um alvo, ainda que menor, do Santo Ofício, mas, sobretudo, pela vigilância sobre a circulação das ideias, o que levou à rápida instituição da censura dos livros e da inspeção de tipografias, livrarias e bibliotecas, assim como a uma série de processos contra professores da Universidade de Coimbra, que foi reaberta exatamente um ano depois, que tinha sido reaberta exatamente um ano depois da criação da Inquisição. Por concluir, o efeito desestabilizador da ação do tribunal ao nível da vida intelectual, cultural, é um outro elemento decisivo para entender a afirmação do Santo Ofício e a profundidade do seu impacto a partir da metade do século XVI. Muito obrigado por estar a ouvir-me, a escutar-me. Muito obrigada. Giuseppe, foi uma exposição magnífica. Magda? Agora, para começar as perguntas, agradecia que quem tivesse alguma pergunta, nós só vamos ter tempo para responder a 3, portanto, quem tiver uma pergunta, ou que escreva no bate-papo para o professor responder. E pode haver 6 perguntas em direto, essa é uma das regras. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Eu tenho uma questão, mas queria ver se alguém ia colocando. Mesmo também, falamos de muitas coisas e falamos de coisas de uma maneira muito sintética, portanto... Não, mas foi excelente e para mais em português, o que é admirável para quem trabalha em Inglaterra, está em Itália e agora não se circula como antes. E o português, perfeito. Obrigado. Se não houver ninguém a avançar, eu coloco uma questão que me interessa muitíssimo. Podemos começar os dois e depois vamos ver se outros nos juntam. Vamos ver se alguém... Só se precisar que alguém... Não, aqui, professora é a Mariana, só se alguém quiser abrir a câmera, é só manifestar também aqui no chat que a gente dá autorização para abrir as câmeras e o microfone.
Pois é, que há essa questão, nós estamos a desativar o som. E queria só colocar uma questão sobre os teólogos da corte. Acho essa etiqueta magnífica, muito interessante, e podemos conhecer melhor a composição desses teólogos que circulam na corte e que parecem ter um papel decisivo e que não são tão fáceis assim de estudar, porque as fontes não são abundantes, a própria criação da mesa da consciência, que também se liga a estas questões, é dificílima, porque há poucas fontes para o início, e portanto aproveito para poder colocar esta questão, e como é que estes teólogos têm um papel fulcral neste desenvolver esta ideia da ligação ao Santo Ofício. Muito obrigado pela pergunta, que é uma pergunta que gosto muito. Os teólogos da corte, eu sempre insisti na importância deles, mas também sempre tenho medo de exagerar a importância deles, não sei, mas quero dizer duas coisas para responder. A primeira é acerca da sua composição. É um grupo, digamos, feito por vários portugueses, alguns muito importantes, como Pedro Margalho, Diogo Ortiz de Villegas, são figuras que são presentes na corte a partir dos finais dos anos 20, e depois há uma série de figuras que são castelhanas, que entram no reino com Dona Catarina, 1525, 26. Interessante também que Alfonso de Toledo é um dominicano que é particularmente ativo, por exemplo, no apoio à Inquisição. Eu diria, estas figuras vêm da grande maioria de Salamanca, de uma formação salamantina. Alguns são verdadeiramente professores ou lentes, digamos, pessoal académico, outros são mais religiosos ativos, digamos, nas ordens mendicantes, outros ainda são, de facto, canonistas, portanto, não teólogos. A expressão teólogo é uma expressão que pode, digamos, na qual eu insisto pela centralidade dos argumentos teológicos, pela centralidade de uma certa leitura da teologia, que é aquela, digamos, de uma segunda escolástica rígida, avessa à lição do Erasmo, por exemplo, avessa às interpretações mais evangélicas das Sagradas Escrituras, etc. Agora, estas figuras não são somente teólogos, mas são também, de alguma maneira, conselheiros políticos e conselheiros jurídicos, e elaboram, para assim dizer, desenvolvem uma espécie de teoria jurisdicionalista, eu diria sinteticamente, que de um lado vai a proteger os interesses da coroa quando entra no campo religioso. Daqui, digamos, a mesa da consciência, por exemplo, e toda uma série de posições que estes teólogos firmemente católicos, que nunca querem quebrar com Roma, mas de qualquer maneira apresentam para criar um espaço de ação, digamos, da coroa. E isto depois vai alimentar, em particular, o tema da Inquisição, porque Roma não queria repetir o erro que tinha feito em Castela. Roma não queria conceder uma nova Inquisição à maneira de Castela para Portugal. O papado era muito hostil à ideia de criar um novo tribunal, e, portanto, digamos, estes homens, digamos, de um lado, atuam no interesse, eu diria até, digamos, talvez da coroa espanhola, digamos, são figuras que têm, de alguma maneira, também lealdades duplas e podem, digamos, tendo sido formadas em Castela, ter sido particularmente sensíveis à importância de ter uma Inquisição anti-judaica, mas também atuam no interesse da coroa portuguesa. Eles consideram, digamos,
a Inquisição é um instrumento importante para impor as suas ideias, as suas linhas interpretativas, para lutar as suas batalhas culturais. Enfim, grupo muito complexo, mas é um bloco, digamos assim, que começa a ver nas fontes a partir dos anos 20. E particularmente importante aqui, e depois deixo espaço para outras perguntas, são as fontes dos embaixadores castelhanos na corte portuguesa, que nos dá, e também do núncio, quando chega em 1532, quando se cria a nunciatura papal em Portugal, porque quer o núncio, quer o embaixador castelhano dão muitíssimos pormenores acerca da atividade e da importância destas figuras nos conselhos régios e em suporte à Inquisição. Acho que... Obrigada, é uma questão, é de facto uma questão fundamental. Temos já, e muito obrigada, temos já questões no chat. Ok, eu vejo uma primeira questão do Bruno Lopes, que agradeço pela questão e que cumprimento, e o Bruno gostaria de saber se há debates em torno do tema do acesso aos bens dos cristãos novos no seio deste grupo dos teólogos da corte como uma fonte de receita extraordinária para os cofres régios e se há esperança dessas receitas serem uma das formas de financiamento desta instituição. Pergunta muito importante. Há referências, diria, ainda um pouco breves nos anos 30 à questão do confisco. De um lado, o confisco é entre os poderes que se pedem a Roma, sobretudo como forma de punição. Ou seja, a ideia é que os bens dos hereges condenados à excomunhão maior, portanto, os que têm feito, que são responsáveis de delitos graves, são confiscados, sobretudo como arma de dissuasão, digamos assim, como arma contra a heresia. Naturalmente, isto, digamos, é um argumento que se usa com Roma. Nós gostaríamos de saber mais dos debates internos ou das discussões com a corte, por exemplo, com a coroa. Aqui eu devo dizer que não parece de lembrar intervenções explícitas dos teólogos da corte, mas sem dúvida há passagens muito interessantes nas cartas que Dom Henrique escreve em 1548, quando se reabriu a Inquisição depois da suspensão de 1544, e mais uma vez a Inquisição não tinha o poder de confiscar os bens. E tinha, mas, digamos, estava, de alguma maneira, tinha negociado já uma série de isenções decenais. De facto, digamos, até os anos 60, este poder de confisco, pelo menos no caso dos cristãos novos, não funcionou. Mesmo se seria interessante fazer um estudo sistemático dos processos, ver claramente o que se passava desse ponto de vista, mas, digamos, pelo menos pelo que se pode ver pela documentação geral, digamos, as discussões, os debates, o confisco claramente somente começou a funcionar com valor retroativo a partir de 1568. Portanto, a questão é muito interessante, sobretudo porque seria interessante perceber mais como é que se constrói um modelo, digamos, de financiamento econômico da Inquisição portuguesa, que, como sabemos, é diferente daquele da Inquisição espanhola. Portanto, como é que foi decidido exatamente a relação entre bens confiscados, o fato que os bens confiscados vão para a coroa e não para a Inquisição, é a coroa depois, digamos, dá o dinheiro para o funcionamento ordinário da Inquisição. Como é que isto se chegou a este modelo em Portugal, que era diferente daquele espanhol? Tenho outras perguntas e gostava de tentar responder rapidamente.
dificuldade digamos, o Pedro Felgar pergunta acerca das dificuldades para o estabelecimento da Inquisição e também porque houve uma interrupção em 1575, eu não entrei nestes detalhes de cronologia. A Inquisição tinha sido concedida inicialmente em 1531 e depois revogada ou suspendida, depois finalmente começa a funcionar em 1576. O ponto fundamental da suspensão em 1575 digamos que o protesto dos cristãos novos, apoiados por cardeais muito importantes e por juristas em Roma, como Pietro Paolo Paurisio e outros, conseguiu, digamos, de alguma maneira, pôr em dúvida temporariamente a validade dos batismos forçados. Há um momento de grande incerteza, pelo que o novo Papa Paulo III acaba por conceder um perdão geral e como solução para ir pela frente. Porque Clemente VII, que era o Papa que morre em 1534, já tinha dúvidas fortes sobre o que lhe tinham contado, sobre o que se tinha passado com a conversão dos judeus em Portugal, e, ao que parece, não queria voltar a considerar a Inquisição. Digamos, há um momento de forte dificuldade. Mas, em geral, a resistência romana é contra criar uma nova super-inquisição, como era aquela espanhola, uma inquisição que tinha muitos mais poderes das inquisições tradicionais, inclusive a inquisição que atuava na altura em Itália, que ainda não era a inquisição moderna, que se recriaria em 1542, mas era ainda um pedaço de inquisição medieval. Depois tenho um comentário e uma pergunta de Bruno Fernando Silva Matos Ribeiro sobre a relação com os jesuítas. Uma relação muito intensa, sobre a qual não tenho comentado, tenho insistido sobretudo nos dominicanos, porque tem um papel um bocadinho mais diretamente ativo e evidente nestas passagens fundamentais de criação da Inquisição, mesmo se terão depois alguma dificuldade com o Santo Ofício. Há um artigo de José Pedro Paiva sobre a Inquisição e os dominicanos no século XVI, que é muito útil. Os jesuítas, a história da relação entre os jesuítas e a Inquisição em geral é uma história complicada. Digamos que Ignácio de Loyola não estava muito em favor do envolvimento de jesuítas na Inquisição em geral, em qualquer tipo de atividade institucional eclesiástica, mas Ignácio apoiou a Inquisição portuguesa. O problema dos jesuítas em geral é que, inicialmente, há muitos judeus convertidos entre os primeiros jesuítas, e isto, naturalmente, faz com que a Inquisição a companhia tenha alguma desconfiança na atuação das Inquisições ibéricas. Mas em Portugal, os jesuítas acabam muito rapidamente por ter uma relação intensa e estreita de colaboração com os inquisidores durante o século XVI, até entrar no Conselho Geral do Santo Ofício nos anos 70, por exemplo. Esta relação se complicaria um pouco com a União Ibérica. Bibliografia, eu diria, há várias linhas de leitura, porque eu pessoalmente tendo, digamos assim, a sublinhar muito a importância desta relação. Há outros na historiografia que tendem um pouco a diminuir a colaboração e enfatizam muito, por exemplo, o caso Vieira, no século XVII, como um caso que demonstraria uma espécie de alteridade entre a Inquisição e jesuítas. Eu escrevi um artigo em 2004 na Revista da História das Ideias sobre o século XVI, os jesuítas, e tenho um outro artigo em inglês sobre os jesuítas em Goa. Outros que têm escrito sobre o assunto, trabalhos importantes, são uma historiadora brasileira, Célia Tavares, José Eduardo Franco. Há um livrinho que escreveram em 2004, penso,
e também acabo de ver que saiu um artigo em inglês que Tavares e Franco acabam de publicar no Journal of Jesuit Studies. Depois, claramente, se entramos no século XVII, XVIII, a bibliografia é um pouco mais complicada. Na história da Inquisição, que José Pedro Paiva e eu escrevemos, tentamos um pouco de resumir as grandes passagens, pelo menos no que diz respeito à Inquisição portuguesa. Obviamente, o discurso seria ainda mais amplo se falássemos na Inquisição espanhola ou na Inquisição romana. Mas é uma relação que eu diria íntima, apesar de vários choques que existiram. Eu creio que... Sim. Por favor, Magda. Não, desculpe, estava só a perguntar se mais alguém tem alguma questão. Sim, era de aproveitar, se alguém quiser colocar questões, era fundamental agora ativar o som para este efeito. Ou expressar-se pelo chat e nós abríamos o som e o vídeo. Estas todas foram perguntas excelentes e cada uma valeria um novo seminário, portanto, agradeço muito. Não, foi muito interessante este olhar mais complexo sobre a questão, que não apenas a história do casamento, etc., esse lado que é mais comumente divulgado. É muito interessante ter este quadro global, articulando a situação dos judeus em relação, no palco europeu, não só os portugueses, mas o que é que representavam os portugueses de forma mais alargada. Vamos ver se há mais alguém, parece que não. Acho que as pessoas se intimidam um pouco às vezes com estes meios. Todas as pessoas podem, o áudio e a câmera já está liberada para que todas as pessoas possam abrir livremente, não precisamos dar autorização, quem quiser pode abrir. De qualquer maneira, eu terei muito gosto em também receber mensagens ou perguntas por e-mail. Portanto, aqui envio na chat, antes de responder a uma pergunta que vejo agora, Há duas. O meu endereço e-mail, portanto, a conversa depois pode continuar. De qualquer maneira, o Bruno Almeida fica curioso em saber se, tendo em vista a resistência dos jesuítas, se houve dificuldade em introduzir a Inquisição no Brasil. Não, eu não falaria digamos, as tentativas de introdução da Inquisição no Brasil são basicamente escassas. Se falamos de introduzir de fundar um tribunal estável, como, por exemplo, em Goa, as tentativas, digamos, basicamente são tentativas da época filipina, no início do século XVII. Não há uma resistência jesuítica a estas tentativas. Antes, os jesuítas serão colaboradores da Inquisição no Brasil, vão muitas vezes ser comissários. Portanto, mais uma vez, digamos, as passagens são específicas, mas eu diria que o grande conflito entre os jesuítas e a Inquisição, os jesuítas da coroa, entre finais do século XVII e século XVIII, é tardio demais para entender por que não houve um tribunal da Inquisição no Brasil. Mas, naturalmente,
a questão é complexa, vou dar respostas um pouco rápidas. E Gislaine Pinto pergunta cabalistas. Boa pergunta. Eu não consigo pensar, não sei se a Fernanda consegue, mas eu não consigo pensar em importantes cabalistas envolvidos. Eu também não. Uma figura importante e interessante, sem dúvida, é Shlomo Molko, que era o Diogo Pires, um dos secretários régios de Dom João III, que foge de Portugal e se tornará digamos, um sábio judeu por volta da Itália, morrerá, salvo erro, em Itália nos finais dos anos 30. Portanto, creio que há um estudo que se pode fazer sobre cabalistas e a Cábala num contexto, digamos, dos judeus portugueses à Inquisição, mas uma intervenção ativa durante, digamos, a negociação com a Cúria Romana, eu nunca encontrei fontes que possam ajudar. Outra pergunta de João Camacho, que esteve em Belmonte no verão e, portanto, teve uma experiência muito interessante com a comunidade criptojudaica local. Não, digamos, ignorar. Eu creio que não ignorou. A Inquisição portuguesa antes foi muito ativa, digamos, em geral, nas áreas de Portugal interior, central, e a questão da sobrevivência, digamos, da comunidade criptojudaica é uma questão complicada que tem a ver também com a redescoberta dos judeus nos finais do século XIX e início do século XX. Eu creio que é difícil, mesmo se há uma geografia da atuação inquisitorial, que obviamente é importante e que necessita de ser considerada com cuidado, eu creio que é difícil explicar a existência ou não, a permanência ou não de grupos, digamos assim, de marranos em Portugal até ao século XX, como um fator, digamos, de ter sido olvidados pela Inquisição. É uma história, diria, mais complicada. E, finalmente, que é a última pergunta, de Júlia Piovesan Pereira, que nos leva até o período pombalino, portanto, bem longe da criação. Bibliografia sobre a Inquisição portuguesa no período pombalino, sim, claramente com Pombal termina, digamos, um pouco a perseguição dos judeus, dos cristãos novos, melhor, e Pombal, digamos, é uma figura que domina a Inquisição. Digamos, pela primeira vez, realmente, a Inquisição torna-se, de facto, uma espécie de tribunal régio. Digamos, há trabalhos importantes sobre... desculpa, pode pedir a luz, por favor? Não funciona. Por favor, sorry. Desculpem. Há trabalhos importantes, digamos, sobre do José Rego sobre o Regimento Pombalino, que é um documento muito importante, e há trabalhos um pouco mais pontuais sobre elementos específicos e, em geral, o capítulo na história da Inquisição
que escrevi com o Paiva, não para autocitar-me, digamos, é um pouco, acho, uma boa mais recentes que pode fazer um ponto de partida para ler mais sobre o Pombal, quer em termos de factos principais, naturalmente nenhuma síntese é perfeita, mas creio que os principais estão por aí, e também de discussão da bibliografia, digamos, atualizada até 2016, porque ainda mexemos nela um bocadinho para a segunda edição. Portanto, espero que isso possa ajudar um bocadinho e das Irmandades ajudou para a extinção da mesma. Caio Violin. Irmandades em geral ou falamos de uma irmandade em particular? Aqui. As irmandades em geral, professor. Boa noite. Boa noite. Eu creio que a Inquisição, digamos, de fato contribuiu para uma sociedade católica mais ordenada, deste ponto de vista, digamos assim, não contrastou, não tenho conhecimento, digamos, de nenhuma política contrária às... claramente, a Inquisição mesma se dotou de irmandades, tinha várias irmandades também dos seus oficiais, e digamos, a Confraria de São Jorge em Lisboa, a Confraria de São Pedro Mártir, nas outras cidades inquisitoriais, eram, digamos, ligadas ao pessoal da Inquisição, mas basicamente reproduziam um modelo das confrarias em irmandades da sociedade de antigo regime. Naturalmente, não posso excluir, digamos, claramente, podem-se encontrar processos contra membros de irmandades e não posso excluir que tenha havido, numa outra ocasião, elementos de desentendimento pontual, mas não estou a ver, digamos, uma política negativa em relação às irmandades. Obviamente há uma espécie de medo em relação às cripto-irmandades ou irmandades segredas, ou seja, a Inquisição naturalmente tem medo de existência de grupos, circuitos secretos e, caso típico, digamos, é a chamada Confraria de São Diogo em Coimbra, que conforme os processos celebrados por volta do causa do Antônio Homem, digamos, e outras importantes figuras no início do século XVII, teria, digamos, criado uma sorte de culto cripto-judaico do Frei Diogo de Assunção, que tinha sido queimado como herege cripto-judeu pela Inquisição e tinha se tornado uma sorte de mártir que era venerado dentro desta confraria. Mas esta é uma confraria, digamos assim, o termo irmandade ou confraria aqui é mais por analogia com as estruturas reais, que é uma estrutura real. Portanto, eu diria isto. Então, sendo assim, se não há mais perguntas, penso que podemos encerrar a sessão de perguntas e agradecer ao professor e a todos os presentes. Se a professora Fernanda tiver alguma coisa a dizer, esteja à vontade. Eu é que desculpa, Fernanda. Não, queria só agradecer a todos e sobretudo ao orador por esta magnífica conferência. Muitíssimo obrigado, porque sabemos, muitíssimo obrigada, porque sei que é uma época difícil do ano e o Giuseppe acedeu ao nosso convite com facilidade e com muita simpatia, sublinhando uma vez mais o facto de ter falado em português, porque isto não é comum. Obrigada, Giuseppe.
pelo convite, foi um prazer e desejo-vos uma boa continuação do seminário durante a semana. Obrigada. Beijo.